Olá, internautas, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa TV Call Center. E hoje, como segundo entrevistado do dia, temos imenso prazer em receber o Júlio Marques, que é consultor em relacionamento com clientes. Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que te agradeço, Laura, pelo convite e a oportunidade de a gente falar um pouquinho desse tema que é tão importante para todas as empresas, né? Bom, muito obrigada. Júlio, algumas pessoas ainda não te conhecem, não sabem sobre a sua carreira, então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, onde você estudou, onde você trabalhou. Fique à vontade para comentar. Então, Laura, eu fiz administração de empresas e estudei na FAAP. Depois eu fiz vários cursos, MBA, cursos de especialização. A minha carreira começou na área financeira e eu comecei vendendo produtos financeiros para as empresas. Então isso foi legal para mim porque eu comecei entendendo como que é o processo de venda e pós-venda. Depois eu fiquei um longo período na área de treinamento e desenvolvimento de instituição financeira também. Isso me ajudou muito também a entender a importância de preparar a equipe interna para poder fazer com que a visão adequada do cliente sobre a empresa fosse bem avaliada por ele e com isso você pudesse crescer. E por fim, eu fui ouvidor de uma instituição, de um grupo financeiro grande, e aí eu juntei, eu linkei todas essas coisas, né? Quer dizer, a parte da venda, a importância da venda, a venda bem feita, aquilo que dá uma visibilidade correta da empresa, o treinamento e o desenvolvimento das pessoas internamente para poder fazer com que aquela empresa tenha consistência no que ela faz, no que ela vende, no que ela oferece. E aí, na ouvidoria, eu comecei a ver quando a coisa não acontece bem. Quer dizer, quando não dá muito certo, como é que isso acontece na relação, no canal de comunicação que o cliente tem para com essa empresa. Então, esse foi o ciclo que eu fiz e eu acho que, até de uma forma não premeditada, eu acabei tendo uma carreira que me favoreceu a ter um pouquinho a visão 360 graus do que acontece dentro de uma empresa, que eu acho que foi, para mim, pelo menos, foi muito importante. É legal que você vê os dois lados, né? Sim. O lado da empresa, tentando vender, e depois o lado do cliente. O lado do cliente, né? Quando aquilo que a empresa vende ou pretende vender não acontece adequadamente, né? Como é que a alma dessa empresa responde a isso? Que é, na verdade, o que ela vai ficar com aquilo para poder divulgar. Se a empresa atender adequadamente, aquilo é replicado de uma forma positiva para as pessoas. Se aquilo é feito de forma negativa, também é replicado assim, dessa forma, né? Então isso dá uma visão 360 graus que para mim eu me senti de uma forma assim plena de entendimento com a empresa e com a relação com os seus clientes. Bom, pessoal, o tema central de hoje nós vamos falar sobre os conselhos de relacionamento com clientes nas empresas. Nós temos aqui algumas perguntas já preparadas, mas se vocês quiserem, quem estiver aí nos assistindo ao vivo, podem mandar as perguntas que a nossa equipe traz aqui para a gente, tá bom? Primeira coisa então, qual que é a importância desse conselho de relacionamento com clientes para as empresas? Então, Laura, as empresas elas têm ciclos diferenciados entre elas, né? A gente não pode falar numa definição de uma empresa porque elas estão em estágios diferentes, né? Umas das outras. A importância do conselho de relacionamento com clientes é um estágio avançado no tratamento de cada empresa com relação ao que ela faz, o que ela vende, o que ela oferece e como isso é percebido pelo cliente e recebido pelo cliente. Há empresas que hoje ainda não têm, por exemplo, um canal de comunicação para tratamento dos seus clientes, daquilo que vai bem ou daquilo que não vai bem. Há empresas que já têm um primeiro estágio consumado e está indo bem, mas não tem um segundo estágio, por exemplo, de uma ouvidoria. Na verdade, o conselho de clientes, de relacionamento com clientes, é um degrau acima, eu diria, daquele patamar que boa parte das empresas tem, que é um canal aberto de comunicação com o cliente. O conselho de relacionamento com clientes, ele dá um passo à frente. Ele traz um pouco o cliente para dentro da empresa
para poder ouvir, para dar voz maior ao cliente, para que ele possa dizer o que é bom, o que não é bom, o que ele sente falta, o que ele sente de excesso, o que ele gostaria de ter e não tem. Quer dizer, ele traz um pouco o conselho para dentro da empresa, ele abre essa voz amplificada do cliente para ele poder se manifestar. Então é um estágio à frente. Não todas as empresas estão em condições de pensar hoje em implantar um conselho de relacionamento com clientes. Mas há empresas que já estão em estágio avançado, em que toda essa primeira parte já foi feita e consagrada, e agora ela pode pensar em fazer, em avançar e ter um conselho de relacionamento com clientes. A sua sugestão é que, vamos supor, uma empresa que vai nascer amanhã, que ela já tenha esse conselho ou o ideal é esperar um pouco? Não. O meu conselho é que, como eu disse, as coisas devem ser feitas em cada um dos passos. A etapa de amadurecimento da empresa é importante que ela passe por isso. Vai fazer até com que o conselho de relacionamento com clientes seja maduro quando ele vier a acontecer. Mas primeiro a empresa tem que ter uma relação com o cliente, ter um canal de comunicação com o cliente para poder ouvir, depois tratar isso, tratar com o cliente, tratar internamente, corrigir as distorções, fazer avançar, aí ter uma ouvidoria, essa ouvidoria fazer com que isso se replique cada vez mais e tenha uma amplificação interna na empresa, para depois pensar num conselho de relacionamento com clientes. Então, são etapas de amadurecimento das empresas que elas devem ser, essas etapas, obedecidas. Aí você tem sucesso na implantação desse passo além, que é o conselho de relacionamento com clientes. E não dá para você medir, né? Depois de 6 meses, depois de um ano, cada empresa vai ter a sua velocidade. Exatamente, assim. Porque depende dessa maturação. Cada um desses ciclos, como ele foi feito, como ele foi consumado e como ele está substanciado. Se ele estiver bem consagrado, ele vai fazer com que o passo seguinte seja melhor e amplifique mais, e o outro amplifique mais. Então é difícil dizer, olha, isso vai ser tantos % melhor, depende de cada uma das empresas. E quais são as premissas que embasam esse conselho de relacionamento com clientes? Em primeiro lugar, é a empresa ter a consciência da importância que o cliente tem para ela. Quando eu digo consciência, eu estou falando não do ponto de vista teórico, eu estou falando do ponto de vista prático. Quer dizer, as empresas têm normalmente um discurso de que o cliente é a pessoa mais importante da empresa, mas nem sempre isso é uma prática adotada pela empresa. É um discurso, mas nem sempre a gente vê isso confirmado na prática. Então, a primeira premissa é realmente a empresa ter consciência de que, via cliente, ele vai conseguir ampliar as suas vendas, fazer com que essas vendas tenham sustentabilidade, que esse processo seja um processo contínuo e vai fazer com que o retorno para a empresa e para a marca da empresa perdure e faça com que ela seja cada vez mais forte. E aí vira aquele ciclo de retroalimentação. Um vai alimentando o outro e vai reforçando a marca. E isso faz com que a empresa cresça de forma sustentável. E que tipo de empresa que pode ter esse conselho? De qualquer tamanho, de qualquer segmento? Em princípio, qualquer empresa de qualquer ramo de atividade, ela pode fazer isso. É claro que as empresas, quando começam e são pequenas, como eu disse, elas têm um ciclo de amadurecimento que ele precisa ser respeitado. E não dá para imaginar uma empresa que nós dois abramos hoje, que essa empresa vai poder merecer um conselho de relacionamento com clientes logo de cara. É muito difícil. A gente teria que fazer esses ciclos de aproximação, de abertura de canal, de ouvir, entender, fazer com que a voz do cliente ecoe dentro da empresa para depois a gente poder fazer o passo seguinte. Mas, em tese, todas as empresas podem fazer isso. É claro que aquelas médias e grandes que já cumpriram esses 2 estágios anteriores com o saque,
com ouvidoria, com o tratamento, com o entendimento, com a incorporação desses preceitos na empresa, vai fazer com que elas possam realmente implementar o conselho de relacionamento com clientes. E quais que seriam os requisitos básicos? Como que funciona na prática o conselho de relacionamento? Então, o conselho de relacionamento de clientes, a gente até costuma no nosso grupo chamar de conselho de relacionamento de clientes, porque na verdade são algumas alternativas que a gente tem. Nós temos uma alternativa, por exemplo, que é o conselho clássico de relacionamento com o cliente, que você traz clientes que você seleciona pela sua criticidade, pela sua capacidade de sugestão e tudo mais, você traz para dentro da empresa e faz esse canal acontecer para com que a empresa realmente ajuste as coisas que tem que ajustar e ofereça mais ao cliente daquilo que ele realmente quer receber dessa empresa. Então, você tem um conselho que é com clientes, mas você pode ter um conselho também em que você não coloque o cliente no conselho. Você pode ter um conselho com, vamos dizer, entidades de defesa do consumidor. Vamos imaginar que a nossa empresa ela tenha alguns problemas ainda para desenvolver em relação às entidades de defesa do consumidor. Pode a empresa, nesse momento, constituir um conselho com essas entidades para aproximação delas e fazer com que a gente, na empresa, entenda o que é que nós não estamos fazendo adequadamente e que aquilo pode reduzir ou eliminar aqueles ruídos que se tem com ele. Ou pode, eventualmente, Laura, ser um conselho com especialistas. Eu posso convidar e fazer um conselho com especialistas para, através desses especialistas, eu entender como é que é a visão deles para com a empresa e quais são as grandes oportunidades que eu teria na empresa de oferecer algo que vá trazer vantagens aos clientes e, portanto, também ao crescimento da própria empresa. Então, são facetas de conselhos que a gente pode instituir dependendo de como está a empresa e de qual seja o problema ou o centro do problema dessa empresa. Então, essas são as premissas. Por isso que a gente precisa primeiro entender a empresa, entender a cultura da empresa, a alma da empresa, os desafios da empresa, para depois poder sugerir um conselho que a gente entenda seja o mais adequado para aquele momento que vive a empresa. O que é interessante é que são sempre pessoas vindo de fora, né? Clientes, sim, especialistas ou entidades, porque às vezes você que está lá dentro, você não consegue perceber, né? Sim. Qual que é o seu problema. Se alguém que está de fora, muito comum, né? É muito comum, porque quando a gente está dentro da empresa, como você aqui, quer dizer, você tem uma visão da empresa que é aquilo que você faz. Se isso fosse o 100% correto, você não teria nenhum problema. Quem teria problema seriam os seus concorrentes. Mas isso não é verdadeiro, porque a visão de dentro para fora nem sempre ela combina com a visão de fora para dentro. Exatamente. E é por isso que você trazer essa visão de fora, ela reforça ainda mais aquilo que você precisa efetivamente mudar, para fazer com que o cliente te veja de forma diferente e reforce positivamente a tua marca. Bom, vamos dar uma pausa aqui nas perguntas. Eu falei que os internautas poderiam mandar perguntas e eles mandaram, viu? Antes da gente iniciar, só relembrar que semana que vem tem o 18º Prêmio ABT, organizado aqui pela equipe da nossa querida Miriam Garrido, dia 4 de outubro, das 7h30 às 11 horas, no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. Então, quem quiser participar, pode buscar informações aí na internet. Semana que vem, dia 4 de outubro. Vamos começar dando um bom dia aí para os internautas que estão nos assistindo. Se você conhecer alguém, pode dar um alô, tá bom? É a família, não? Não sei, vou ler aqui os nomes. A Graziela Fernandes, Daniel Galhardo, André Martinez, Fernanda Langella, Fátima Augusto, Marilza Freitas. Além aqui no Brasil, também temos internautas na Colômbia, Venezuela, Portugal e Espanha. Vamos aqui às perguntas. Antônio Silva de São Paulo quer saber: atualmente o consumidor adotou o PROCON e o Reclame Aqui para falar com as empresas sobre alguma insatisfação. O que as empresas precisam fazer para melhorar essa comunicação?
E essa pergunta é muito legal. De quem Antônio. que é? Do Antônio Silva. Essa pergunta é muito legal, porque ela retrata exatamente o estágio que eu diria, aí eu vou colocar mais ou menos todas as empresas nele, que é o estágio que o Brasil se encontra. Quer dizer, o ouvir o cliente, o dar voz ao cliente, ao dar ouvido ao cliente, existe uma disparidade, às vezes, que não é legal. Então, o cliente ele tenta corrigir algo que, segundo ele, foi feito errado com ele, nos canais de comunicação convencionais da empresa, e ele não encontra respaldo, não encontra ouvido, disposto a ouvir e resolver o problema. Aí, qual é a saída? A saída é procurar outros canais, como os órgãos de defesa do consumidor ou esses sites que ajudam o consumidor a ter um entendimento com a empresa para poder resolver. Esse é um retrato que a gente tem muito comum no Brasil, né? Quer dizer, quando não se faz adequadamente aquele ciclo que eu te falei no começo, de ter um saque bom, atuante, efetivo, uma ouvidoria boa, atuante e efetiva para corrigir as coisas, não ficar enxugando o gelo. Quando isso não ocorre, aí a saída do consumidor é ele procurar uma porta que seja aberta para ele. E é por isso que isso acontece. E ele tem razão ao dizer que muitas vezes isso passou a ser um caminho normal do consumidor. E aí é pior para a empresa porque ela tem que correr atrás, né? Muito do prejuízo, pior. Porque já chegou no... Muito pior, porque estágio você avançado, né? Eu costumo dizer, você coloca na briga de casal o vizinho, porque aí você começa a colocar outras pessoas naquilo que nós poderíamos ter resolvido ou resolver entre nós, né? Imaginando que nós fôssemos um casal, a gente começa a falar alto e deixar com que o vizinho venha e diga, escuta, mas por que vocês estão brigando? Ah, mas isso não está certo, o que você está fazendo com a Laura. Propõe uma solução. Também, começa né? a propor uma solução, às vezes não entendendo bem como é que foi aquilo que aconteceu, e aí vão os ruídos que vão se multiplicando e vai trazendo danos à marca e à imagem da empresa. Aproveitando o que a gente comentou do Reclame Aqui, queria mandar um abraço para a equipe lá do Reclame Aqui, a Gisele, que esteve aqui conosco. Nós participamos de um evento lá semana passada, né, TV Call Center, foi muito bacana. Ah, que legal. Então, obrigada pelo convite, um abraço para vocês. Outra pergunta agora de Porto Alegre. Nilce Dantas quer saber, é falta de foco ou investimento para melhorar o canal de relacionamento com o cliente? Eu acho que são as duas coisas. Às vezes a empresa ela não se dispõe a fazer isso, porque imagina que seja um investimento com difícil retorno, e depois ela acaba descobrindo, infelizmente, pagando mais caro, de que aquilo não é uma despesa que ele imaginou inicialmente, mas é um investimento que tem retorno. Então, são as duas coisas. Quando a empresa tem, por isso que eu disse, a consciência de que será atendendo bem ao cliente e vendendo um produto que o cliente precisa e da forma que ele precisa, vai fazer com que ela cresça de forma sustentável. Do contrário, não adianta, aí será uma despesa mesmo. Se eu não tiver consciência de que isso vai me trazer benefícios à minha empresa, isso não vai adiantar. Aí vai ser despesa mesmo. Mas é sempre com consciência que a gente encontra esse retorno para esse investimento, que é valiosíssimo para toda e qualquer empresa. Pena que elas, às vezes, descubram isso de forma dolorosa. Exatamente. Mais uma pergunta aqui, agora da Colômbia. Ricardo Costa quer saber, a tecnologia ajuda as empresas em adotar um canal de contato? Vai um pouco do que você acabou de falar, né? Sim. Como que a tecnologia pode ajudar? A tecnologia ajuda muito, né? Hoje em dia você tem recursos tecnológicos que te proporcionam ter esses canais de comunicação abertos com o cliente, de forma que você consiga ter controle sobre eles, você consiga ver, e isso é um lado muito positivo, né? A tecnologia traz isso para você, ela consegue congregar para você todas essas visões, todas essas reclamações, todas essas sugestões. Isso é bom, a tecnologia te traz de uma forma rápida e fácil de tratamento disso, né?
por outro lado, traz uma força muito negativa se você não tratar bem essas questões. Porque, da mesma forma, a replicação do negativo é muito mais rápida e muito mais abrangente, o que traz danos ainda maiores para as empresas. Então, a tecnologia favorece muito os dois lados. Então, a consciência tem que ter presente nisso. A tecnologia me faz abranger tudo que está à minha volta 360 graus. Dependendo do que eu faça com isso, da forma que eu trate isso vai ser bom para mim ou não. Porque isso pode trazer muito prejuízo para a gente também. Um termo que eu gosto de usar é o fluxo de respostas. A empresa precisa organizar o seu fluxo de respostas. Não adianta você colocar lá um monte de contato se você não sabe o que fazer com isso, né? Claro. Como que um integra com o outro, para a pessoa também não precisar ficar falando toda hora o CPF, e-mail, tudo tem que estar integrado também. Sim. Senão, o que você falou, vai ser mais negativo do que positivo. Mais. Você vai ter como resultado muito mais coisas negativas do que positivas. E outra coisa, quer dizer, não adianta você fazer porque parece bacana, parece bonitinho, né? Parece que é legal a empresa ter isso, né? Tem empresas modernas que fazem isso. Se você não tiver consciência de que aquilo é algo fundamental para a tua empresa e para a preservação da tua empresa, para a longevidade da tua empresa, para o crescimento da tua empresa, isso vai ser uma despesa. É melhor não fazer. Certamente vai ser melhor para a empresa não fazer do que tentar maquiar algo que ela não entende como sendo fundamental para ela. Falando aqui em canal de relacionamento ainda, o Rogério Dantas de São Paulo quer saber, tem alguma empresa que você acha que é modelo? Empresas que... tem várias, né, Rogério? Tem várias. A gente é melhor a gente ficar no clássico, né? Mas tem várias. Apple, por exemplo, a gente pode até... Semana passada eu estava comprando um produto Apple, eu estava na Oceania, eu estava na Austrália e estava comprando um produto Apple lá. Mas é um negócio espetacular. É um negócio espetacular, né? Porque você vê a forma de tratamento que tem, você chega, é atendido por uma... Era uma jovenzinha que me atendeu, mas a impressão que eu tive é de que ela era vice-presidente da Apple. Porque ela resolveu tudo para mim, sem sentar numa cadeira, de pé, conversando, eu dizendo o que era. Dali a pouco chegou o produto que eu estava conversando com ela, porque ela já tinha mandado um pedido para trazer aquele produto que eu estava falando, uma mesa em que estava exposto o produto da Apple. Dali a pouco ela tirou a nota, imprimiu do ladinho, pegou um saquinho que estava embaixo da mesa, pôs o produto dentro, me entregou, falou, você vai querer recuperar esse imposto aí quando você sair do país? Eu quero, está aqui a nota, você leva isso daqui, você... Quer dizer, são questões que levam o cliente a entender que ele foi realmente recebido na empresa, né? Quer dizer, eu me senti abraçado na empresa. Porque eu não precisei ficar gritando, escuta, é isso, é aquilo, quando é que eu vou receber, onde é que está, onde é que eu pego, como é que eu pago, posso pagar em dinheiro, cartão, como é que é? Quer dizer, essas coisas são, para o cliente, importantíssimos. Para a jovem que me atendeu, provavelmente, eu fui mais um cara que ela atendeu. Mas, para mim, e a marca, eu saí reforçado com aquela marca. E talvez eu tenha pago mais do que o concorrente eu pagaria, mas eu saí satisfeito. Por quê? Porque eu fui abraçado pela empresa. Então, só para o Rogério, quer dizer, só para a gente ficar num exemplo, mas é uma marca que, às vezes, com coisas negativas, a marca é tão forte e reforçada e sustentável que aquilo passa despercebido. Né? Qualquer fonte negativa daquilo passa despercebido. Por quê? A experiência do cliente com a marca é muito positiva. A gente até comentou justamente sobre a Apple na primeira entrevista do dia, o assunto experiência de compra, experiência do consumidor. Como eles fazem esse trabalho de forma quase perfeita, né? Quase perfeita. Como você mesmo comentou. Quase perfeita, né? E a gente que trabalha com relacionamento com clientes, a gente tem uma visão um pouco mais crítica disso, né? A gente olha de forma diferente para ver onde é que está
a falha aqui e ali, né? E a gente quase não consegue encontrar isso. É uma coisa que parece perfeita, que nem você falou. Parece uma seção da perfeição. É impressionante. Bom, voltando aqui às nossas perguntas, obrigado aos internautas. Se quiser, podem mandar aí mais perguntas. Criar um conselho de relacionamento com clientes ou um espaço de diálogo pode melhorar a governança nas relações com os consumidores? Ah, sem dúvida, né, Laura? Até por isso que a gente falou até agora, dá perfeitamente para a gente entender isso como absolutamente possível, né? Quer dizer, se eu tenho um canal de comunicação, se eu amplio um canal de comunicação eficiente, se eu tenho um saque, se eu tenho uma ouvidoria, ambos eficientes, que funcionam, dentro de uma empresa que tem uma alma voltada para o cliente e o entendimento muito claro de que é ele efetivamente que faz a grandeza dessa empresa, se você dá um passo adiante e ainda aplica um conselho de relacionamento com clientes, você efetivamente vai ter uma governança muito maior, porque as coisas vão se agregando. É aquilo que eu falei da maturidade da empresa. A empresa vai ficando cada vez mais madura, e é como a gente falou agora da Apple. A gente vai tendo o entendimento de que essa empresa é realmente confiável. Eu posso comprar dela, porque eu sei que eu vou ser bem tratado e o produto será bom. E qual que é a importância, então, em ouvir os clientes, suas necessidades, vontades, até para reduzir aí esse número de registro em reclamações que a gente comentou do Reclame Aqui, mas tem a própria rede social da empresa, às vezes recebe também, né? Recebe, porque, como eu disse, quer dizer, hoje os canais são abertos, né? Se você abrir um canal dentro da empresa para isso, é ótimo, o cliente vai adorar. Mas se você não fizer isso, a sociedade faz com que isso aconteça, através das redes sociais. Então, não adianta você querer blindar, falar, eu não quero ouvir reclamação de ninguém. Não, você vai ouvir. Pode não ser diretamente a você pode estar chamando os vizinhos para falarem, mas você vai ouvir. Então, se você consegue entender que isso é importante e que isso vai trazer para você benefícios, você seguramente vai ter vantagens nisso. Então, é importante, você vai reduzir aquilo que eu falei, você vai parar de enxugar gelo. Você me reclama disso, o André me reclama daquilo, o Antônio me reclama da mesma coisa, e eu vou tentando resolver com vocês, mas eu não resolvo a causa do problema. Então a gente vai enxugando o gelo, e a marca vai perdendo valor. A imagem, né? A imagem vai perdendo valor. Porque tanto o excesso de reclamações quanto uma reclamação bem feita pode não acabar, mas prejudicar demais a imagem da empresa, né? Sem dúvida, isso prejudica mesmo. E a gente sente isso fatalmente no resultado da empresa. Eu vejo isso reflexo da bolsa, né? A empresa faz alguma coisa que prejudicou a marca, você vê as ações imediato, caindo. Né? Fez uma coisa bacana, sobe na hora. Para mim é um reflexo... Tem coisas que não são sentidas tão diretamente ou rapidamente na empresa, mas o efeito nefasto ele acontece. Ele pode não ser percebido na hora, mas ele vai acontecendo. E vai sentir no bolso uma hora, né? Sempre. Isso aqui é pior para os donos das empresas. Né? Sempre. Bom, acho que você é bastante famoso, viu, Júlio? Tem mais um monte de gente aqui para a gente mandar um abraço. Elias de Jesus, Vanilto Fernandes, Graziela Fernandes, Renato Voldman, da Fonitec, aqui um dos nossos apoiadores. César Franco, um grande abraço, já esteve conosco. Paulo Engelmann também. Miriam Garrido, do Prêmio... Miriam é da família, hein? Novamente, Prêmio ABT, 18ª edição, aqui organizado pela equipe da Miriam. Dia 4 de outubro, semana que vem, das 7h30 às 11h, no Memorial da América Latina. Mais informações, podem pesquisar. Estarei lá também, você vai estar, não vai, não? Eu infelizmente não, né? Vou tirar férias, não estarei aqui, mas estarei vendo a TV Call Center, estarei vendo ao vivo a TV Call Center e fazendo perguntas, hein? Que bom. Mas um grande abraço para a Miriam e todos ligados aqui no Prêmio ABT semana que vem. Quem mais aqui? Gabriel Orcoso, da UDCA, também um dos nossos apoiadores, que é um time de futebol da Venezuela. Um grande abraço para vocês, obrigada pela audiência.
e o Newton Augusto, da Hub, que também é um dos nossos apoiadores. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Para a gente encerrar, Júlio, você faz parte aí de um grupo de profissionais, né, que atua nessa formação de conselhos de relacionamento com clientes. Qual que é a proposta desse grupo e o diferencial em relação a outras consultorias nesse setor? Então, Laura, primeiro que o conselho de clientes, ou de relacionamento com clientes, como a gente costuma chamar, não é uma coisa tão efetiva no Brasil. É uma coisa que ainda está começando. Então, poucas empresas têm. E por discutir isso, nós, em grupos, como você também participa da Brarec, das reuniões, a gente também, um pequeno grupo que a gente tinha, a gente estava sempre discutindo isso. Poxa, por que as empresas não dão um passo à frente? A gente reconhecia até que algumas empresas estavam em estágios que já poderiam dar esse passo à frente, de aperfeiçoar ainda mais esse processo e trazer mais o cliente e a voz do cliente para dentro da empresa. E nós nos juntamos. Nós somos o André Luiz Santos, que é um cara muito bacana, que é um cara da área, um cara que já foi diretor do DPDC, lá do Ministério da Justiça, em Brasília, o cara que já foi diretor do Procon São Paulo, o cara que já foi da Febraban, o cara envolvido com essas questões a vida inteira, né? Ele é um dos que está com o nosso grupo. O outro a Miriam, que escreveu, a Miriam Garrido, ela dá todo esse suporte para a gente, porque ela tem empresa, que você conhece, a Garrido Marketing, e ela se coloca à disposição para nos ajudar nesse processo. A Ângela Crespo, que você conhece também, que é uma jornalista, né? Uma jornalista envolvida com esse tema há tanto tempo, né? Também é outra que nos ajuda. E o Renato Cuenca, que é vice-presidente da Brarec, que a gente participa também, e que na área de telecomunicações tem uma experiência vasta, né? Inclusive de implantação de conselho de relacionamento com clientes. Então a gente se juntou e nos associamos à Garrido Marketing para fazer com que essa possibilidade viesse a acontecer. Se alguma empresa tiver interesse em discutir esses temas e que tipo de coisas podem ser feitas, como é que a gente pode desenhar cada uma dessas possibilidades, ou relacionamento com o cliente, ou com especialista, ou com órgãos de defesa do consumidor, como é que a gente pode fazer, que tipo de ganhos a empresa pode ter. A gente desenvolveu uma metodologia também importante, Laura, que é uma metodologia para não amarrar ninguém. Então, a nossa metodologia não faz com que, se alguém contratar esses serviços, vai ficar algemado a nós para sempre. Então, a metodologia a gente faz junto com o cliente, o desenho, a implantação, o teste, a validação, e fica com a empresa. A empresa, porque isso tem que ser perene, isso tem que continuar, né? Mas fica com a empresa pode desenvolver tranquilamente. Então, aí nós temos um grande diferencial de mercado, que é fazer com que, junto com a empresa, ela absorva a metodologia, incorpore essa metodologia e faça dessa metodologia uma prática dela, sem necessitar da gente mais, a não ser que ela queira. Bom, infelizmente, Júlio, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Queria agradecer muito a sua participação. Espero que você volte daqui a alguns meses, a gente entre em contato novamente. Para você... Depois das suas férias. Depois das minhas férias, com certeza. Para a gente contar mais cases de sucesso, algumas experiências que vocês tiveram nas empresas, tá bom? Tá ótimo. Gostaria que você deixasse um recado para os internautas e seus contatos, se alguém quiser falar com vocês, né, a respeito desses conselhos. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez, Laura, pelo convite, pela possibilidade de a gente falar com o seu público aqui, que está aqui ouvindo a gente atentamente e que pode tirar daqui alguns caminhos que podem ser adotados, né? Sempre ter uma oportunidade de a gente falar sobre isso é importante. Eu costumo dizer, aqui no Brasil a gente tem ainda um espaço muito bom para percorrer nessa questão do relacionamento com os clientes. E esse espaço tem que ser preenchido, porque de uma forma ou de outra ele é preenchido. Ou ele é preenchido por nós, nas empresas, fazendo com que o cliente entenda que nós efetivamente entendemos,
na teoria e na prática que ele é a pessoa mais importante da empresa. Sem ele não existe a empresa. Mas fazer disso uma prática, né? Então eu me coloco à disposição de todos que quiserem discutir isso. O nosso grupo é o grupo que está na Garrido Marketing. Então quem quiser é só entrar em contato com a Miriam Garrido, lá na Garrido Marketing, e a gente vai estar à disposição para discutir isso daí, que é sempre para nós tão importante e valioso. Obrigado. Bom, vou deixar 2 lembrancinhas aqui em nome da TV com você. Uma delas é a caneca. Opa, muito obrigado. Aqui um agrado, né, do nosso patrocinador, a Bispro, e também um livro da editora Laços, escrito pelo Kenji Sakamoto, um dos nossos apresentadores, o Call Center do Dr. Hans. Então, espero que você aprecie a leitura. Com certeza. Bom, encerrando aqui a nossa entrevista, falando mais uma vez do Prêmio ABT, 18ª edição, semana que vem, dia 4 de outubro, das 7h30 às 11h, no Memorial da América Latina. Não perca, mais informações com a Miriam Garrido também. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Bispro, Editora Laços e Uso Digital, encerramos mais um programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.